Olá, eu me chamo Jaine dos Santos, atualmente faço parte do PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, patrocinado pela CAPES. Estou fazendo parte do projeto Revisa Enem, com a coordenação do professor Ricardo Santos do Carmo e a supervisão da professora Edna de Jesus Machado, juntamente com Tamires Barbosa Silva, que é a minha dupla. Eu vou falar um pouco sobre a fotossíntese e a quimiossíntese, de forma resumida, porém de fácil entendimento. A fotossíntese é um processo que ocorre nos seres autótrofos, ou seja, nos seres que produzem seu próprio alimento. Como podemos ver nessa imagem, o Sol ele fornece energia para a Terra, onde essa energia ela vem em forma de luz, e nas plantas, dentro das células das plantas, tem o cloroplasto, que é a organela que possui o pigmento chamado clorofila, ou seja, esse pigmento ele vai converter energia luminosa em energia química, e é através disso tudo que a fotossíntese vai ocorrer. Como podemos ver aqui na imagem, temos duas fases, a fase clara, ou a fase fotoquímica, e a fase escura, ou fase enzimática. A fase clara, ela vai ocorrer no estilacoide dos cloroplastos, onde vai ocorrer a captação de energia luminosa, que será utilizada na produção de moléculas de ATP e na redução de moléculas de NADP2. E essa redução vai ocorrer por meio da utilização proveniente da quebra de moléculas de água, ou seja, através da fotólise da água. E esse processo ele vai dar origem ao NADPH, que será utilizado nas reações de fixação de carbono, fornecendo energia. Já a fase escura, ou a fase de fixação do carbono, ela vai ocorrer no estroma dos cloroplastos, onde o gás carbônico ele vai reagir com a enzima rubisco e conforme essas reações do ciclo vão ocorrendo, vai ser formada uma molécula de 3 carbonos, que será liberada, e essa molécula vai ser chamada fosfogliceraldeído ou PEGAL. Após a segunda volta dessa reação, uma segunda molécula de PEGAL, ela vai ser formada. E essas moléculas vão reagir entre si, formando frutose e, por fim, a glicose. Aqui são as fases da fotossíntese, onde podemos ver 3 gráficos, que são os aspectos que influenciam na fotossíntese: o gráfico do carbono, da temperatura e da intensidade de luz. Como podemos ver aqui, conforme a taxa da fotossíntese aumenta, a taxa do gás carbônico ela também vai aumentar. Porém, vai chegar a um certo ponto onde a taxa de fotossíntese ela não vai ser igual mais à taxa do carbono, pois vai haver uma alteração. Quer dizer que a temperatura ótima para o funcionamento das enzimas é de 35 graus Celsius, pois as temperaturas mais altas, elas vão desnaturar as proteínas e vão impedir o seu funcionamento. Já o gráfico da luz, ele nos mostra aqui, quanto maior a intensidade da luz, maior vai ser a taxa da fotossíntese. Porém, a partir de um certo tempo, os novos aumentos na intensidade, eles não vão ser acompanhados pela taxa da fotossíntese. Sendo assim, a intensidade da luz, ela vai deixar de ser um fator limitante quando todos os sistemas de pigmento estiverem excitados e a planta não conseguir captar essa grande quantidade adicional de luz. A importância da fotossíntese. A importância da fotossíntese. A fotossíntese ela tem grande importância para os seres quanto para a biosfera. Para os seres, ela serve de fonte de oxigênio, pois sem o oxigênio, que ocorre no processo da fotossíntese, não poderia existir vida na Terra.
seria impossível existir vida na Terra sem o oxigênio. E serve também de fonte de alimento, tanto para os seres autótrofos, que são aqueles que produzem seu próprio alimento, quanto para os seres heterótrofos, que são aqueles que não conseguem produzir seu próprio alimento. Eles dependem de outro ser para produzir seu próprio alimento. E para a biosfera, ele mantém o equilíbrio entre as taxas de carbono e entre as taxas de gás carbônico e de gás oxigênio na atmosfera. A quimiossíntese é o processo no qual ocorre produção de matéria orgânica a partir de gás carbônico, água e outras substâncias, sem utilização de energia luminosa. A energia utilizada nesse processo, ela é obtida a partir de oxidações inorgânicas que têm como consequente a liberação de energia, formando matéria orgânica, como podemos ver aqui na imagem, onde a oxidação ocorre com as substâncias, formando a energia e os seus subprodutos, que, como eu falei, é a água mais o gás carbônico, eles vão produzir substâncias orgânicas. Importância da quimiossíntese. A quimiossíntese, ela dispõe oxigênio para as bactérias. Elas podem ter utilidade para os seres humanos, que eles podem ser as bactérias quimiosintetizantes, elas podem ser utilizadas em alguns processos que vão dar origem e vão ajudar na biodigestão do lixo e na produção de combustíveis. E esse processo, ele utiliza das bactérias do tipo nitrobactérias, que elas oxidam compostos de nitrogênio no solo, formando amônia e nitritos. As sulfobactérias, fontes termais, que dão origem a sulfetos e sulfitos, elas oxidam compostos de enxofre. E as ferrobactérias, que elas se dispõem em vários ambientes, formando óxidos e sais de ferro, e elas oxidam compostos de ferro. Bom, agora eu vou dar início à resolução da questão 10 do Enem 2009. O enunciado da questão diz o seguinte: a fotossíntese é importante para a vida na Terra. Nos cloroplastos dos organismos fotossintetizantes, a energia solar é convertida em energia química, que, juntamente com a água e o gás carbônico, CO2, é utilizada para a síntese de compostos orgânicos, carboidratos. A fotossíntese é o único processo de importância biológica capaz de realizar essa convenção. Todos os organismos, incluindo os produtores, aproveitam a energia armazenada nos carboidratos para impulsionar os processos celulares, liberando CO2 para a atmosfera e água para a célula por meio da respiração celular. Além disso, grande fração dos recursos energéticos do planeta, produzidos tanto no presente biomassa como em tempos remotos combustível fóssil, é resultante da atividade fotossintética. Aí agora a gente vai saber o que a questão pede. Aí o enunciado fala o seguinte: as informações sobre a obtenção e transformação dos recursos naturais por meio dos processos vitais de fotossíntese e respiração descrito no texto permite concluir que, aí aqui a gente tem a opção A. O CO2 e a água são moléculas de alto teor energético. Essa alternativa aqui é falsa, porque o CO2 e a água são moléculas de baixo teor energético. Os carboidratos convertem energia solar em energia química? Não, quem realiza essa convenção são as plantas. A vida na Terra depende, em única análise, da energia proveniente do Sol. Essa alternativa aqui é a verdadeira, que a gente mata a questão, porque o próprio texto reforça essa ideia quando diz o seguinte: a fotossíntese
é o único processo de importância biológica capaz de realizar essa convenção. Aí, mesmo a gente sabendo que essa opção C é a correta, a gente vai ver o que as outras opções diz. A gente vai para a letra D. O processo respiratório é responsável pela retirada de carbono da atmosfera? Não. Quem faz a retirada de carbono da atmosfera é o processo de fixação através da fotossíntese. Aí tem a opção E. A produção de biomassa e de combustível fóssil por si é responsável pelo aumento de CO2 atmosférico? Não. A produção de biomassa é responsável pela diminuição de CO2 atmosférico. Aí aqui a gente marcou a opção, que vai ser a correta, a letra C. E aqui a gente tem as referências bibliográficas. E obrigado pela atenção de todos.